Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de dezembro de 2011, quarta-feira. O verbete é de número 2152. Tem 4 páginas, 42 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que no detalhismo tem 11 máximos. O tema é megatrafal derradeiro. A especialidade é megatrafalologia. Definição: o megatrafal derradeiro é o último megatraço faltante ou megatrafal pessoal a ser conquistado pela consciência lúcida, ainda pré-serenona, a fim de alcançar neopatamar evolutivo. O holopensene pessoal harmonizador de holopensenes conscienciais e ambientais. A força holopensênica inescondível aos paraolhos atilados. O domínio extremo do holopensene planetário. A suprema sintonização da autopensenização ao fluxo do cosmos. A condição neutral dos pré-serenões com ausência de trafores, faltantes ou trafais extremos ou críticos. O traço pessoal faltante no momento evolutivo. A falta de autodiscernimento evolutivo como sendo o megatrafal mor. O autotrafalismo é a submissão à ignorância evolutiva. A evolução consciencial como sendo o preenchimento contínuo de trafais. As últimas investidas recinológicas do serenão. Os resquícios experienciais requeridos ao desfecho da performance interdimensional. Agora, aí na divisão da argumentologia tem um tópico sobre caracterologia, que dentre os últimos megatrafais a serem adquiridos pelos pré-serenões, podem ser incluídos 4, que aqui estão dispostos na ordem alfabética, conforme a especialidade da conscienciologia. Isso aqui é um ponto alto desse verbete. Então, eles são 4. Autoincorruptibilidade, definitiva, teática, na cosmoeticologia. Auto-mega-cognição terrestre, abrangente, cosfisiológico, na auto-seriexologia. Auto-serenidade, a anticonflitividade, a imperturbabilidade na serenologia. A inteligência evolutiva pessoal, ampla, serenológica, na autoevoluciologia. Na remissiologia, dentre os 15 itens, nós destacamos auto-megatrafarismo, bitraforologia, megatrafar explícito, trafalismo e trafor onipresente. Quem admite com autocrítica sincera a existência de pertinência e adequação na pesquisa dos próprios megatrafais derradeiros, demonstra elevado nível de dinâmica teática autoevolutiva. Qual ou quais megatrafais derradeiros, dentre os 4 exemplificados, você já conquistou? Desde quando? Agora, na mega-análise, eu destaquei aqui 18 itens. Megatrafalologia, megatraço, holoprioridades, megapensenidade, ausência, autoconscienciometologia, parageneticologia, excelência, epiconscienciologia, mega-atributo, aquisição, cosmocracia, autopriorologia, autotraforologia, auto-mega-cognição, auto-seriexologia, auto-evoluciologia, mega-competências. Agora, questionamento. Gostaria de entender a relação entre a autossuficiência intelectual e a grupalidade. Parte do meu grupo karma, em especial na parte profissional, é antagônico à conscienciologia. Apesar de saber que isso é inevitável, gostaria de saber como devo proceder.
Até onde a convivência é assistencial e até que ponto é auto-mimese desnecessária. Olha, aí é a pessoa que sabe o ponto que ela não vai se acumpliciar com as tolices ou inexperiências ou falta de vivência das pessoas. Agora, o problema todo é o seguinte: em primeiro lugar, é assistencialidade, interassistencialidade. Ver o que você faz para ajudar todo mundo dentro dos seus processos, porque se você for pensar seriamente, você está superior à maioria deles em matéria de cognição. Isso aí aumenta a sua responsabilidade. Então, quem tem que acertar mais é você. Poderia comentar a dependência intelectiva em relação aos amparadores, relacionando com as consultas ao vasto acervo cognitivo disponível no cosmos? No ciclo energia imanente, energia consciencial, as energias imanentes provenientes do cosmos são também repletas de energias conscienciais, pois existem diversos outros planetas e comunexos no universo. Como nos sintonizarmos com essas energias conscienciais salutares? Não, o problema todo é saber fazer evocação das coisas de maneira de alto nível, né? Então veja bem a cosmoética nas suas energias. Esse é o caminho. Tenho uma empresa de reformas, tive muitos problemas com gestão, hoje ainda tenho dívidas e estou parcelando para voltar à ativa. Li o verbete sobre arquitetura reparadora, achei muito interessante e foi um incentivo para voltar. Desde quando era pequeno, gostava de brincar e trabalhar com ferramentas. Ganhei ferramentas quando era pequeno. Falava que ia construir uma casa para meus pais. Esse tipo de trabalho pode ser ProEx? É lógico que é, não tem outra saída. Você já trabalhou com essas coisas antes. Agora, ó, além de ser operário, seja também arquiteto. Além de ser psicomotriz, seja também intelectual. Isso é que a gente fala que é o melhor que você faz. Aí você vai enriquecer a sua paragenética. Eu estou aqui com as pontuações de 10 meses de itinerância do professor Marcelo da Luz, apresentando o livro Onde a Religião Termina. É impressionante o que ele fez. São 10 meses. Ele esteve em 15 cidades diferentes. 14 cidades dessas eram capitais. Vem de fevereiro até esse mês de dezembro. Agora, palestras públicas, ele teve 17. Total de consciência participantes, 1.157. Lançamentos em livraria, teve 9, com 590 pessoas. Feira do Livro, ele foi em 2, com 152 pessoas. Curso de Descrenciologia, ele deu 13 cursos, com 339 pessoas. Oficina Profilaxia das Posturas Dogmáticas, ele deu 3, com 76 pessoas. Simpósio de Conscienciologia, ele foi em 1, com 40 pessoas. Congresso Internacional, ele foi em 1, com 192 pessoas. Total dos eventos públicos presenciais, 46. Total de consciência participantes, 2.394. Agora, junto com isso, ele tem números por cidade. Cada cidade aqui, o total que tem de consciência participante, etc. Tem lugar, por exemplo, que às vezes tinha 599 pessoas. Agora, tem tudo aqui. A IC organizadora, o número de eventos e o número de consciência. Agora, tem também entrevistas na TV, artigo em jornal impresso e rádio. Tudo discriminado. O que tem mais que ele participou foi de rádio. Agora, entrevista na TV complexa, ele teve 2. Agora, os acessos são impressionantes. Tem acesso, por exemplo, da primeira entrevista dele, 10.623 pessoas. Da segunda, 11.585. Da outra segunda, que é a desconstrução do mito de J. Cristo, 10.072 acessos. Vocês veem que quando a pessoa faz a coisa e começa a defender, dá dividendos, né? Aparecem, sabe, os frutos.
O dele está bem claro aí pelo trabalho que ele fez. Ele é incansável, ele não fica com preguiça, ele enfrenta a situação, isso é muito bom. Ele dá um exemplo aí para a gente. Polêmicas que ele teve, o processo todo, eu vi algumas coisas já gravadas, impressionante, muito sério. Agora, voltando aqui ao mega trafal derradeiro, eu acho que vocês, isso aqui não é para vocês, né? Porque todo mundo já está caminhando para ser serenão, não é isso? Trafal já não é uma coisa que... Vocês estão agora estudando outras coisas. Vocês querem agora só pensar no mega trafor do serenão, aquele que é escondido, encriptado, não é isso? É isso que vocês estão querendo. Mas vocês sabem, eu não, eu estou aqui fazendo força. Então é bom vocês participarem para ajudar a gente, não é isso? Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, além do que eu falei lá, é sobre o processo que nós estamos estudando, o traço faltante. Aqui eu estou falando em para-olhos atilados. Falo em mega competências. A pré-tritanatose e os para-argumentos dentro da paraculturologia planetária. Isso aí, então, também é muito sério, a gente pensar nisso. Professor Baldo, Sim. aqui na primeira página, pensenologia, um item que o senhor destacou recém, o domínio extremo do holopensene planetário. E após na culturologia coloca no segundo item a paraculturologia planetária útil. Poderia explicitar? O domínio extremo do holopensene planetário. Nós só viramos serenões e deixamos de renascer se a gente domina de uma maneira razoável tudo que tem aqui. Então é o domínio extremo do holopensene planetário. Você tem que saber tudo que tem aqui. Enquanto tiver coisa que você ainda não entende, você tem que aprender. Tem que dar um jeito. Do essencial, não dá para ir embora. Tem que sair sabendo tudo. Aí está falando A hora que esse planeta não tiver mais nada para ensinar para você, você deixa de renascer. Está falando do serenão? Não tem mais nada. Assistência você pode fazer sem renascer. Está falando especificamente da serenologia, veja. Pois é, agora você se vira aí dentro do processo. Né? A gente tem que trabalhar nessa situação. Agora, você queria ver também na exemplologia, que é a cultura da ultraforologia, é isso? Sim. E a paraculturologia planetária útil que eu falei. E a multiculturologia da serenologia. Tudo está aí, é para nós. Paracultura e multicultura. Agora, esse megatrafal derradeiro se vai dando em cada mudança de patamar? Mais, né? Aquele que falta mais. Mas, cada um aqui deve pensar qual que é o meu megatrafal. O que é que está faltando mais para mim? Olha, e não vai colocar aqui. Não, eu queria um narizinho melhor do que o meu. Não é isso. Tem que ser umas coisas mais substanciosas, né? Agora, sempre está referido à compreensão das leis cosmoéticas? Como? Eu não entendi. Os megatrafais sempre estão referidos, eu pergunto, não é só processo cosmoético direto, não. Ele está mais diretamente relacionado com a evolução da consciência, o nível dela, a excelência dessa evolução. Não é bem só cosmoética, a cosmoética está em todas, mas não é bem isso. Então, por exemplo, às vezes nós temos aí umas 15 coisas que a gente precisava, mas tem uma que nesse momento evolutivo seria o melhor. Então esse trafal, ele é prioritário, está faltando mesmo. Há uma carência. Nós estamos carentes do processo, não está dando certo. Agora, porque se for olhar assim, eu, por exemplo, eu tenho um trafal que é o tempo todo, sabe? Que é a serenologia. É o que eu estou falando, vocês já não estão nessa. Mas já está chegando, professor. Está chegando já. Pois é.
Está chegando, está dando sinal, assim, tal. Os lampejos. O nome é extrapolacionismo. Já está chegando lá. Agora, pode acontecer em consciências evoluídas que, pelo trabalho a fazer, tem que permanecer um estágio, ainda elas possam atingir outros? Pode ser por, a gente não sabe como pelos é que trabalhos... Depois de um nível, eu não sei o que se passa. Agora, uma coisa eu quero dizer só para vocês, nessa questão de serenologia e tudo mais. Por exemplo, se a gente for olhar para nós, com esses emissários que tiveram aqui, quem é que, se eles chegarem amanhã, precisam ser recebidos, quem é que deve ir na frente? Você vai falar assim, os epicons. Mas não é só epicons. Seria bom ir um epicon desperto, ou um desperto epicon. Então, veja, há uma classificação também dessas categorias, se nós formos passar o pente fino, pentear com pente fino. Das situações e as coordenações de acordo com aquele trabalho, o andamento, o empreendimento, o projeto. O que é que está em andamento evolutivo? Então, aqui nessa questão aqui, vale muito também. O que é que faz empurrar você alguns passos à frente da serenologia? Isso é que interessa. Porque às vezes você pode arranjar uma opção de coisa, mas não fede nem cheira. É anódino. Aquilo não vai resolver para o problema. Nesse momento, o ideal seria isso, porque de acordo com isso, você pega mais 5 níveis diferentes, avançados. Então é muito importante nós estudarmos isso aqui, por esse povo tudo que tem aparecido. Você está entendendo, né, Mabel? Com o mexicano e tudo. Mega trafal derradeiro. Esse derradeiro aqui é a coisa. Alô, deu? Qual que é a relação que você fez com o mexicano? Não, que o mexicano está aí, né? Quem que é que está o urubu servando? Qual é o trabalho dele? Entendendo? Agora, tudo do ponto de vista pessoal dele. Ele está examinando o que é que tem aqui que ele ainda não domina. Todo mundo está nessa. Esses 3 que vieram aí, antes de mais nada, estão vendo isso. Que todos estão trabalhando para a própria evolução também, não é só para nós. Às vezes a gente vê uma personalidade mais avançadinha dessa, a gente só pensa que ele está aqui para ajudar a gente. Não, ele também está aperfeiçoando o lado dele. Ele está aumentando os trafores, a interassistencialidade. Ele não foge disso. O que é bom na interassistencialidade é essa segunda parte. Essa que você é obrigado a dar é boa, mas essa outra que eles são obrigados também a participar é ótimo. Isso dá não é nada de vendetta nem represália, tá certo? É vendetta. É o reconhecimento do processo evolutivo. Esse mexicano é aquele que o senhor conta aquela história, que estava sentado num canto, é essa história? Na biblioteca de madrugada, Isso. Quietinho. Mas qual é o nível evolutivo? Então ele chegou e sentou lá e ficou. Eu lembro. Aguardando. O enumerador acabou o negócio comigo, porque nós estávamos resolvendo os casos. E eu escrevendo manuscrito. Sim, mas qual o nível evolutivo dele? Ele é o quê? Não, na ocasião orientador eu evolutivo, desconfiei que serenão? talvez fosse um evoluciólogo, eu não sei até hoje. Agora, ele às vezes é aquele terceiro que aparecia nas minhas palestras e curso. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Ele, algumas vezes era ele. Entendeu? Agora, hoje, pela primeira vez, ele apareceu no meio de uma reunião nossa. Aí. Quer dizer, ele fez o social pela primeira vez, assim, maior, que ele nunca tinha feito. Esse social é o processo da sensibilidade impressiva,
Que é isso que eu falo, que em matéria de parapsiquismo é a coisa mais séria que tem. Depois do EV, eu considero isso a coisa mais séria. Aquela hora que eu noto que chegou a consciência, o outro nota, ela nota. Isso aí é muito importante. Isso aí é que o Allan Kardec falava da mediunidade impressiva. Você percebe, tem a impressão da personalidade que acabou de chegar. Ela se materializou ali perto. Ela está semi-materializada de algum modo, porque senão você não sentiria a presença. Agora, aquilo dá um banho de energia, né, gente? Por exemplo, você não tem dúvida sobre isso. Não, né? Uma pessoa que sentiu isso a primeira vez, pensa que é autossugestão. Agora, o problema é que, com o passar do tempo, a pessoa vai ver que ninguém sugeriu nada, a coisa aconteceu espontânea para todo mundo, até para mim, como é que fica? Agora, isso aí eu já sabia. Já no movimento espírita já falava para mim, quem convive comigo está perdido. É desasnado no tapa, só se não quiser. É questão de tempo. Por quê? O processo de parapsiquismo, ele reflete nas circunstâncias da prosêmica. Entende? É o contingenciamento prosêmico. É o entorno mais próximo. É o next door, como nós chamamos. Então, é o bem, vamos dizer, próximo mesmo. Isso é inevitável. Por isso que a maioria, comigo, ou conserta ou deserta. A pessoa não aguenta, em matéria de parapsiquismo, muito tempo. Se for viver mais intimamente comigo, de uma maneira doméstica, entendeu? De todo dia, ou qualquer coisa, não dá. Acaba vendo alguma coisa. Agora, uma pessoa, por exemplo, que anota bem as coisas, que observa tudo isso, ela começa a notar. Agora, o que eu quero falar para vocês, inclusive, o Pedro, vê se me entende, o Everton, não sou eu isso não, é o que eu represento. Então, nisso aí, eu sou obrigado a reconhecer o valor que isso tem, mas não é por causa de mim, é devido ao trabalho e o contexto. Aí é um processo de equipe, vocês estão entendendo? Agora, essa equipe é que funciona através de mim. Vocês estão entendendo, né? A equipe que eu estou falando não é intrafísica, é extrafísica. Então, funciona através de mim. Agora, na hora que eles batem o sinal e mexem, e desencadeia o processo, eu sou o gatilho, eu detono o processo. Aquilo pega os outros. E você vê, há uma taquirritmia que só não entende isso quem é boboca, porque é só olhar, que é instantâneo, pega tudo. Agora veja, Kátia, um processo desse é superior à olorização. Eu falava isso para vocês. Não, isso aqui ainda está muito ainda primário. Eu quero ver a hora que aparecer os banhos de loja. Que esse aqui é o banho de energia extrafísico, que é o último das 40 manobras. Esse é o mais sério que tem. Agora, por exemplo, olha, um monte de vocês já está sentindo isso. Você, então, se não tiver cuidado, vai até piorar, porque está aberto demais. Você está entendendo como é que é? Ela está sentindo assim, ó, instantâneo, na hora. Às vezes ela antecipa junto comigo, porque eu percebo antes. Hoje ela percebeu, ela falou, pela situação. E outra coisa, ela mostra pelas sensações que ela tem, que está perfeita. Ela entrou na onda, quer dizer, a irradiação da Consciex abarcou e envolveu totalmente a Mabel. Entendeu? Porque isso tem que envolver. Para a pessoa mexer em toda a holosfera dela, a psicosfera, a parapsicosfera. Isso aí é impressionante. Agora vocês vejam, esse ano aqui foi um banho de loja, na maioria de vocês. Todo mundo que está mais perto de mim. Agora, isso é que eu considero que é o parapsiquismo. Bom, o Chico falava para mim, Valdo, faz aí. Falei assim, Chico, mas não sou eu. Não, mas dá um jeito, se prepare, dá um jeito, vamos ver. Que ele sabia disso, que eu sempre desencadeei isso. Agora veja, em matéria de efeito físico, isso é a coisa mais séria. Em matéria de fenômeno parapsíquico, isso é a coisa mais séria, o fenômeno que é grupal, que não é só da pessoa. Da pessoa, o mais importante é o estado vibracional, que a pessoa domina com a síntese, assim, etc., tudo isso. O envolvimento, energia circulando, fechada, etc., tal. Agora, esse aí é o mais sério pelo seguinte,
Não precisa de muito fenômeno, ele é o fenômeno, a pessoa é o fenômeno. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou explicando porque ele me falou para falar isso. Talvez tenha sido isso que ele quis se mostrar. Agora, a hora que eu saí de lá do almoço, fui para cá, estava escovando os dentes, quando ele falou, ó, fala essas coisas assim, assim, assim. Falou tudo para mim. Por isso que é que eu estou falando aqui. Que eu nunca cheguei a expor isso. Eu já falei nesse processo, desse fenômeno, da situação toda. Mas esse é o mais importante que tem. Analisa. Não é materialização, não é cura, não é uma iluminação, apareceu, aparição grandona, não é nada disso, é esse. E outra coisa, ele tem uma característica que os outros não têm. Qual que é? Uma característica que eu estou falando assim, de arromba, que ultrapassa tudo, aquela do escambau. Ele tem. O que é, Pedro? Não, isso não é pouco. Hein? Espontâneo? O quê? Não, também não. Não é o instantâneo? Não. Ele tem uma coisa superior a isso. Vocês chegaram perto, mas não é isso não. O problema dele é a ocorrência natural que começa a ser corriqueira. É o único fenômeno que acontece desse jeito, com potência o tempo todo, que ele permite. Ele não cria doença nas pessoas. Porque uma aparição, por exemplo, se vem, precisa de muita ectoplasmia, chupa de todo mundo, cria problema. Esse aí não. Mas, Valdo, que nome você está dando para esse fenômeno? É Não, impressível. eu sempre falei que é o processo da sensibilidade presencial. A impressiva você deu o nome. Impressiva, que é o nome que eu sempre usei. Isso é muito, ó. Agora, eu fui descobrir nas coisas do Allan Kardec que falava nisso, para os espíritas entenderem. Mas não adiantava nada. O espírita fica pensando em espírito desencarnado, só isso. Não Agora, adiantava. professor. Agora, vocês não. Já há mais mental soma. Isso aqui é um fenômeno que é um casamento perfeito do soma, do psicossoma, do mental soma e do energossoma. Tem tudo junto. Ele funciona tudo simultaneamente. Você está entendendo, né, Mário? Então, por exemplo, do ponto de vista geral de manifestação fenomenológica, esse talvez deve ser mesmo o mais sério para nós. E outra coisa, ele é interassistencial, ele não é egocêntrico, ele é distributivo, ele se distribui, ele transborda da pessoa. Agora, por exemplo, quando você começa a conviver, que tem um grupo mais assíduo, ou de maior empatia, ou de uma afinidade mais constante, é mais fácil para ele se manifestar para os outros. Não para a pessoa que desencadeia, mas para os outros. Agora veja, olha a frieza que eu estou analisando isso para vocês. Um assunto seríssimo. Esse aqui é dos mais sérios que tem, a meu ver. Por exemplo, o povo quer ficar desassediado, tem que participar de uma coisa dessa, pelo menos sentir quando for. Porque senão vem a consciência, mexe com ele aí, a consciência, você não sente nada. O que adiantou isso? Que desassédio besta é esse? Você está entendendo? Tem que ter proveito, ter vantagem nessa história, do ponto de vista evolutivo. A pessoa tem que detectar as coisas, saber como é que fica. Mas você entendeu, né? Agora, vamos ver o que dá. De qualquer maneira, ele me deu a força para falar isso para vocês, nesse nível que eu estou falando. Isso é uma das coisas mais sérias que eu posso falar aqui. É básico, é fundamental. São os fundamentos do processo evolutivo. Agora, professor, para a gente poder dissecar mais o fenômeno impressivo, a gente percebe a presença, não tem dúvida nenhuma, não se discute o assunto. Sei, agora você tem que tirar as ilações, Isso. os efeitos. Isso. O que acontece a partir disso? Quais são aquela palavra que vocês gostam? A reverberação disso, viu? É a palavra bonita e tal. O revérbero. Isso aí é que é a coisa séria. Tem que começar a pensar. Entende? Agora, para isso você tem que colocar o mental soma funcionando. Porque esses revérberos não têm relação propriamente fenomênica
é mais de elucidação, mais é de hiperacuidade, mais é de discernimento, é conteudístico. Então, como é que fica? Agora, gente, isso dá uma pena, é a hora que você vê aquela pessoa que é genial naquilo que ela faz, dentro da área da física, da bioquímica, sabe como é que é? E você vê que chegou à consciência, isso no movimento espírita, isso acontecia comigo todo dia. Então, chegava, eu estou sentindo a coisa, então dava um jeito de mexer com a pessoa, mexia assim para arrumar a gravata dele, para jogar mais energia, e nada, o cara nem dava um desamo. O desamo quer dizer desamor, né? Não é só desânimo, não. É o desamor, não tem jeito, né? Deixa eu cuidar da gatinha. Que ainda vai demorar demais. Você sabe, eu tinha esse negócio, não, dá licença que tem um bichinho aqui, deixa eu arrumar. Então, só para ver, né? E outra coisa, quase sempre você tem que mexer no tórax da pessoa devido ao cardio chakra. Para ver se melhora, porque às vezes o que está impedindo a maioria deles, devido à vaidade, à petulância, aquele negócio todo, o negócio todo é emocional, né? Então, às vezes, mexendo, a pessoa vai vir, mas nada, dá aquela obscuridade total, né? Olha aqui, solicitamos aos teletertulianos enviar as perguntas utilizando o e-mail postal. Ainda estamos com problemas com o e-mail do site das tertúlias. Enviar perguntas para tertulias@caec.org. Quer dizer, enviar perguntas para tertulias@caec.org. Estou bom para falar? A cadência tem que ser por aí. Professor, Sim. só voltando aqui, estava pensando nessa coisa dos efeitos dos emissários. É viável, né, que comecem a aparecer outras consciências agora para nos visitar, em função do que eles viram e do que eles viram que aqui pode ensinar os outros. É porque vocês já têm resposta. Vocês já estão ecoando a ressonância. É o revérbero. Revérbero de vocês. É o chamado a centriptia. É o centrípeto, a reação é centrípeta. Está saindo de vocês para o processo. Mas agora é centrípeto que está saindo de vocês. Centrípeto a pessoa, mas centrípeto para eles. Isso é muito importante. Então, eles não podem dar ponto sem nó. Eles não podem vir aqui mexer com a gente, fazer uma opção de coisa e não dar resultado nenhum. Tem que dar. Senão eles não vão perder tempo com isso. Vão bater no outro terreiro, baixar no outro centro, porque esse aqui não dá. Você está entendendo como é que é? É drop-in. Em inglês é drop-in. Você está entendendo? Eles vão fazer o drop-in em algum outro holopensene. Professor? É preciso examinar isso tudo. Professor, aqui. Você pode falar assim, qual que foi o último megatrafal derradeiro alcançado por você? Por mim? É. Eu acho que foi o seguinte: amar mais um milímetro a vocês. Entendeu? E esse foi muito bem conquistado. Não é isso? Não, o que eu vejo aí mais sério, eu vou te contar, falando seriamente. Do ponto de vista de evolução, é o problema de parapsiquismo avançado. Então, por exemplo, você se preparar para ter contato, igual esse assim, do jeito que nós estamos tendo com esse mexicano, esse povo que vem. Por exemplo, a coisa mais séria comigo, depois desse fenômeno, essa sensibilidade impressiva, uma das coisas mais sérias que tem é a continuidade do povo que nos visita e que eu acuso a presença. Se eu não acusasse, está uma coisa esquisita. Mas eu acuso, aí tem vantagem. Isso aí já é um vantajão. Isso aí é uma conquista, a gente tem que conquistar. Não é fácil.
De modo que o povo que não percebe isso é uma carência. Ainda estão necessitados disso aí. Entende? Por quê? É o tipo da coisa estranha, se você está num lugar sozinho, num ambiente muito bom, chega uma consciência mais evoluída do que você, e você não percebe a presença dela. Se fosse uma baratrosférica, ok. Mas agora, uma mais evoluída, você tem que estar sabendo como é que é isso. Então, a primeira coisa que a gente nota nesse processo, nesse fenômeno da sensibilidade impressível é o seguinte: pense em primeiro lugar, quem você está sentindo a presença pode ser de você para mais. Entendeu? Quase sempre é isso, é de você para mais. Ou é igual a você, ou um pouquinho superior, ou muito superior. Depende do que é. Isso tudo é muito bom para categorizar os níveis dentro da escala evolutiva das consciências. E professor, o que você acha assim que mais atravanca o desenvolvimento? Fala alto aí que eu não estou ouvindo. O que mais atravanca o desenvolvimento desse parapsiquismo? Mais atravanca é a emoção. A gente vive falando isso aqui. Você vai pegar, por exemplo, a enciclopédia, tem um monte de técnica para a pessoa dominar as falências, os fracassos, os trafais da pessoa, entende? Que é um monte que a pessoa tem. E é geralmente emoção que prejudica o desenvolvimento parapsíquico. Que é a parte de bicho, né? Que o desenvolvimento parapsíquico todo mundo tem. Está em desenvolvimento. Agora, nós já éramos assim na zoologia, os bichos também têm sensibilidade. Você pega uma série de cachorros aí, 5 cachorros, você vai ver que tem um que tem mais sensibilidade que os outros para perceber certas coisas. Agora, o gato é que é impressionante. A gente vê direitinho quem é que... Ele fica, vamos dizer, salta aos olhos de você. Não tem jeito de você fugir disso. Você vê logo que ele tem mais sensibilidade que os outros. Agora, cavalo às vezes tem. Isso é um fato. Caso sério. Agora, o problema é que às vezes cavalo também, ele serve de assediador. Porque ele fica assediado e ele fica e acha ruim. Eu lembro muito bem, isso aconteceu muito comigo, que em Uberaba tem sempre as exposições agropecuárias. E eu às vezes frequentava aquilo demais, tinha que ir lá ver por causa do povo que ia, gente de fora e tal. Mas agora o que é engraçado é que uma das últimas vezes que eu tive contato com o cavalo foi quando o Kohlenberg estava ainda com o aras dele ali. Então, eu estava foi a Graça que estava comigo, nós estávamos passando lá, que era ainda do Kohlenberg, nós não tínhamos comprado nada. E eu falei que ia comprar, mas ele falou para eu dar uma olhadela nas coisas todas que tinha lá. Então eu saí. Na hora que chegou perto do Aras, eu falei assim: tem assediador aqui. Eu vou julgar a energia, o cavalo vai sentir que está mais assediado. Tem um que estão pegando para fazer. Mas não foi só isso, o cavalo não relinchou, não fez só coisa, não, ele veio em cima de mim. Na época o negócio tinha uma barreira. Na hora, por causa da energia que eu julguei. Eu falei assim: isso você quer. Tá aí, ó, o médium. Fora de sério. Cavalo. Cavalo bonito. Mas foi só ele, no meio daquele negócio todo. Agora, eu cantei a pedra antes. Um aí vai gritar, que está com assédio, eu não sei quem. Aí eu cheguei lá, perto dele, com calma, fui falando com calma, julgando energia, passando a mão naquela cara grande que eles têm, né, o narigão dele, passando a mão tudo. Então, isso é um caso sério. Matéria de cavalo é muito interessante, a gente vê a diferença. Agora, está acostumado com isso, cada das fazendas lá de Uberaba, aquele povo todo, exposição, muito bicho. É o jeito. Queria voltar um pouquinho. Você comentou que a coisa mais séria desse fenômeno é o fato dele ser habitual, é isso? É o fato dele não ter mise-en-scène. Você pode aprofundar essa... Não, a hora que ele fica comum. Porque você sabe, um fenômeno parapsíquico, ainda mais com efeito físico, que esse aí é efeito físico. Não adianta nada, mexe com você. Agora, o efeito físico é mais sério que tem, porque mexe no mental soma, a pessoa sente, ela tira conclusões, há uma série de decorrências do assunto. Então, veja,
Isso é muito sério. Agora, pensa bem, esse fenômeno ficar comum, corriqueiro. Comigo, você está entendendo? Eu já tive, então, quando eu deixava de viajar muito, ficava mais em algum lugar trabalhando, Corria sempre mais. a consciência contínua aconteceu isso comigo, o movimento espírita em alguns lugares acontecia. Agora aqui é porque eu já estou aqui agora há 11 anos. As coisas estão tudo agora... O holopensene está saturado tudo habitual, rame-rame, entendeu? Rotina. Então, Entendi. o fenômeno começa a ficar comum comigo. Agora, particularmente comigo, já está comum há muito tempo. Sim. Agora, o problema é a hora que entra vocês. Entra de lambuja, você está entendendo? Pega. Entra no comboio. Entendi. Porque comigo eu já tenho isso aí permanentemente, aí, há muito tempo. Eu sinto. Agora, eu só fico pensando o seguinte: qual a diferença de um evoluciólogo ou de um serenão num caso desse, se ele percebe tudo o que acontece? Preciso saber como é que ele faz isso para conviver. Eu, por exemplo, eu não tenho capacidade de obstar se a consciência tem mais força do que eu. Agora, por exemplo, como é que seria com o serenão? Será que eles fazem uma coisa dessa com ele e ele fica quieto? Eu não sei. Pois é, a gente não sabe como é que é isso. Agora, ó, esse caso, com um fenômeno desse, é totalmente anti-encapsulamento, tá certo? Não é para isso, é o contrário, é de abertura, é abertismo consciencial. É o contrário do encapsulamento. Tem que pensar bem isso. Agora, pensem bem, não é o que você está fazendo, é o que você representa como mini peça do Max Mecanismo. Isso aí é fenômeno típico da mini peça do Max Mecanismo. É o meu caso, eu sou um exemplo disso. A tranco e barranco, essa é a situação. Agora, então, vocês vejam, esse processo fenomenológico é uma coisa muito relativa. Tudo aí que o povo sempre procurou, eles não viram o alcance disso. Porque o problema não é o médium que você vê que está acontecendo com ele, é acontecer com você junto com ele, ou acontecer com ele junto com você. Você entende? Isso é outra condição, o nível é outro. As consequências também são totalmente diversas e mais evolutivas. Então, perante isso, materialização, processo de efeito físico, aparição, essas que eu tenho, por exemplo, tudo isso fica secundário perante a situação, porque tudo é ali. Agora, outra coisa, e as vantagens desse banho energético extrafísico? Porque isso aí é uma mensagem que determina, ela chancela, ela ratifica. Quer dizer, o fenômeno, ele ratifica aquilo que você está fazendo. Ele amplia, ou ele considera, você está em dúvida, vem aquilo te dá um banho sobre um dos aspectos. Pronto, aquilo já determinou o seu caminho. Não tem mais problema nenhum. Agora, gente, eu queria lembrar para vocês que amanhã eu estarei aqui às 8 horas da manhã. Vocês estão sabendo, né? Amanhã é o dia. É o dia. São 2h30 de manhã, 2h30 da tarde, tá certo? De modo que vocês, aquele que aparecer aqui, vocês durmam bem para me aguentar. Porque em vez de 2 horas, são 5. Não é fácil. Aumento 150% de chateação aí em cima. Professor, aqui no ar. O senhor comentou ali, não é o que você está fazendo, porém o que você representa como mini peça no Max Mecanismo. Isso é o nível de investimento que os amparadores estão fazendo, não só no que você está fazendo. Não, ele está fazendo dentro do empreendimento, dentro do projeto que está em desenvolvimento. Agora, a partir de você é o fator desencadeante que eles estão usando. Que você tem uma ProEx, essa ProEx tem a sua validade, tem aquilo que você está fazendo e tem as probabilidades do que você vai conseguir fazer disso também. É todo esse Agora, contexto. quanto mais a pessoa fica atilada, é aquilo que nós falamos aqui dos olhos, né? A pessoa tem o para-olhos atilados.
no caso, para falar o que é. Mas o problema não é esse, é a sensibilidade mais aguda. Então a pessoa, ela vê isso, ela vê a vantagem que tem disso. Porque dela, ela consegue, além de perceber, valorizar mais esse amparo, né? Esse apoio. Agora, ela começa também a entender mais a gente. Isso é muito bom. Entende? A pessoa vê o nível que nós estamos, a intenção clara que a gente tem, o empreendimento que está em andamento, o projeto em construção. Ah, tá. Devido a esse entendimento, então, que o transmentor pediu para esses emissários acompanharem aqui o processo. Agora, o que está acontecendo agora é que tem esse pós-fácil. Isso é o pós-fácil. A vinda dele aqui do mexicano. Ele chegou ontem. O mexicano. Agora, hoje essa aí foi uma surpresa para mim. Eu precisava, até depois que eu fui dar almoçar, me deu vontade de dar a manga para ele, mas é que a manga estava um pouco verde. Ofereceu a manga madura, daquelas da Érica, você está entendendo? Dá para o mexicano. Falar para ele assim, ó, no México não tem dessas mangas. Porque ele parecia um mexicano quando ele veio, mas ele não quer dizer que ele é mexicano aí. Então, a tendência é essa proximidade aumentar cada vez mais se o trabalho progredir como está progredindo. Eu desconfiei disso como mineiro a hora que os 5 parapreceptores chegaram. Eu falei assim, se esses caras chegaram, quem é que vai... Agora, por exemplo, existem uns outros, aqueles, por exemplo, do processo meu de primeiro, segundo, o primeiro que chega, o segundo, o terceiro. Esse primeiro e segundo, tem uma opção de gente por aí. Esse eu já tinha visto. Agora, de terceiro, o mexicano é um dos primeiros que chega. Porque já houve caso desse, que quem apareceu mesmo na hora lá era o transmentor. O terceiro era o transmentor. Entende? Agora, ali envolvia tudo. Agora, o que é impressionante nisso é que nem o enumerador que estava perto de mim, com as coisas todas lá, dentro daquela formação de segurança, de proteção, nem ele não percebia as coisas que eu estava percebendo. Isso, ó, eu tive isso na minha vida não sei quantas vezes. No início eu anotava tudo, depois eu deixei, porque começou a ficar normal, igual esse fenômeno, eu não anoto nada disso. Porque senão... Só uma última pergunta. Então, em termos de orientador evolutivo, o transmetor é que está mais junto conosco aqui, com o senhor principalmente, nesse processo? Comigo, mas eu não quero dizer com vocês, né? Sei lá, entre vocês deve ter gente até melhor do que isso. O processo é que falta percepção. Então, poderia ser uma série de... O problema é arranjar um SEDEX, e-mail, alguma coisa nesse sentido para saber, né? Então, seria poderiam ser uma série de orientadores de acordo com o perfil? Não poderia, não. São assim. Tem uma série deles. Agora, o Adélio, tem uma pergunta aí que o próprio Pedro já falou, outros aí falaram, o Roberto e tal. Será que esse, por exemplo, se ele for serenão, ele vai ser um dos primeiros a aparecer? Daquilo que a gente fala que eles vão aparecer? Evoluciólogo? Renascer? Quem sabe? A gente não sabe. Está pintando, né? Tem pinta, né? Tem assim uma... Who knows? Eu queria saber se o mexicano... Fala alto. Eu queria saber se o mexicano, ele apareceu junto com o transmentor, quando apareceu para o senhor. Ele não apareceu, ele apareceu junto quando eu estava trabalhando com o enumerador. Ah, foi o enumerador. De madrugada na minha biblioteca, na Visconde Pirajá, Ipanema. De madrugada. Mas ele chegou e eu vi ele chegando. Agora, ó, por isso que desde aquela primeira vez, aquilo vincou demais as minhas percepções. Então, por exemplo, quando eu estava falando em algum lugar, até no exterior, e ele chegava em terceiro, eu sabia que era ele. Ontem, quando ele chegou, eu falei assim, não escapa, não dá. Bateu aqui, a gente sabe. Pisou no rabo da saia da noiva, sabe aquele negócio? Vai bater lá. Não tem jeito. É o meu caso em Ipanema. O cara chegava lá, antes dele bater a campainha, ele vai falar assim, tem uma pessoa que vai me chamar aí agora, eu preciso disso.
Por causa do problema, porque a pessoa vinha pensando em falar comigo, até chegar lá embaixo e mexer no interfone era um problemão. Eu pescava o negócio. Então, esse fato indica que ele é da equipe do transmentor também? Não, eu não sei. Não sabe? Esse aí, o mexicano, eu não sei muito. Agora, eu desconfiava lá, naquela época, isso faz uns 20 anos, esse negócio do Rio, dele, que eu conheço ele. Eu desconfiava ali que ele já era um tipo evoluciólogo por aí. Já não sabe hoje. Na página 40, fatologia, penúltima linha, poderia explicar os remates assistenciais pré-tritanatose. O caso todo é o seguinte: tritanatose é a terceira dessoma, ou seja, tem a primeira que você desativar o corpo, a segunda é quando você adquire lucidez extrafísica, e a terceira é a hora que você nunca mais vai ter Serié, que você não vai renascer mais no corpo de carne. Isso é a tritanatose. Então, quais são os remates assistenciais? O que falta para aquele serenão fazer para ele acabar com isso? Então, ele vai entrar naquilo que no Oriente se chama de moksha, que é a redenção evolutiva. Então, ele se torna consciência livre. Códigologia, página 41, primeira linha. As regras dos códigos de ética social. Qual a relação que o senhor fez com o mega trafal do serenão? Olha, o problema todo é examinar o que o serenão tem. E eu falo que eles têm algumas características mentais somáticas que nós ainda não adquirimos, que são superiores aos atributos e às faculdades mentais que nós usamos. Isso, então, a gente ainda não sabe. Aí é que tem que ver. Então, aquele mega trafal do serenão, ele fica pequeno perante o mega trafor que ele possa ter. Então, aí se vê o que é. Esse mega trafal dele, às vezes, é coisa que eles é que sabem. O que é que faltou para ele? Agora, eu dei aqui uma hipótese de 4 na caracterologia. Quais são as últimas coisas que a gente pode pegar? Mas isso é hipótese. Isso é uma elucubração. Não é um processo oficial. Agora, binomiologia, página 41, final da terceira linha. Poderia explicar o binômio hiperatividade perceptiva, atilamento paraperceptivo. A hiperatividade perceptiva é justamente, por exemplo, a gente perceber essa sensibilidade impressiva, a presença de uma consciência, e ficar com atilamento paraperceptivo. Então, chega num certo ponto que fica comum. Se a pessoa chega aí, a gente acaba sabendo que ela apareceu, a consciência, você percebe. Isso é o atilamento paraperceptivo. Agora, a hiperatividade tem que ficar, tudo é um processo de melhorar. Se você melhora suas sensações e seus sentidos humanos, a tendência é melhorar também depois as parapercepções, ou seja, as percepções extrasensoriais. A pessoa com câncer ou HIV pode aplicar arco voltaico? Pode, não tem nada, sempre vai ajudar a pessoa, que é isso. Agora, lembre-se, fazendo sempre desassimilação simpática. O que fazer quando o megatrafal da Consim equivale à falta de autoconfiança? Isso pode ter raízes no cristianismo, com aquela coisa de não se achar merecedor de sucesso? Sim, essas coisas todas tem. A religião, ela faz a estagnação do processo parapsíquico de muita gente. Eles acham que a religião melhora, que a pessoa vira santa em pouco tempo. Isso tudo é bobagem. Ela paralisa o desenvolvimento parapsíquico. A maior prova que eu tinha era o Chico Xavier, ele não podia falar como exemplo. Hoje eu posso, que já dessomou tudo, não tem mais nada. Mas ele, por exemplo, ele não conseguia enfrentar uma projeção de alto nível, nada disso. O negócio dele tinha que ser mesmo na psicografia. Ele não tinha desenvolvimento para isso. Por quê? Ele embirutava, ficava emocionado, extasiado. Isso não adianta nada. Em projeção, o que a gente fala lá no projeciologia? A pessoa tem que ter autoconsciência o tempo todo, lucidez. Então, veja, isso é a maior prova do processo. Agora, tudo por quê? Religião, emoção, virar santo. É uma droga isso aí. A santidade, praticamente, ela ajuda, por um lado, o desenvolvimento do parapsiquismo até um certo ponto.
Mas não dá para fazer uma coisa excelente, de alto nível, não? Como lidar com o desapego no momento próximo da dessoma de alguém que não cresceu consciencialmente da forma que deveria ou poderia? Porque parece que sempre há tempo, e nesse caso não há. Não, o problema é abençoar tudo, né? A gente e as pessoas, pôr a energia naquilo que for possível, ajudar do ponto de vista cosmoético. Nas 2 últimas semanas tive projeções ou sonhos em que converso e recebo instruções do senhor e do professor Mário. Mário, é com você. Mesmo sem me preparar para tais possíveis encontros. As rememorações ainda são fracas, mas ao despertar sinto-me bem. Tais eventos, mesmo não sendo projeções reais, o que poderiam significar? Estou em processo de seleção para a neurologia. E meu interesse é aprofundar os conhecimentos acerca da ciência e fazer correlação com o parapsiquismo e o tratamento das doenças. Pelo trabalho, tenho tido pouco tempo para aprofundar o estudo da conscienciologia, mas percebo meu parapsiquismo se ampliando, inclusive com aplicações no trabalho médico. Poderia comentar? Olha, quanto mais você trabalhar na surdina, calado aí, com seus processos de energia, desenvolvimento parapsíquico, mais isso vai ajudar você no seu processo de neurologia e na ciência e no exercício da sua profissão. Olha bem, parapsiquismo sempre ajuda todo mundo, desde que não tenha assédio. Assédio que eu estou falando é o alto assédio. Já ocorreu comigo sentir um cheiro de rosas e posteriormente uma calmaria íntima impressionante. Isso seria um nível de parapsiquismo impressivo? Sim, até um certo ponto. Mas agora, ó, isso de sentir o cheiro para depois ficar com a calmaria ainda não é o ideal. O primeiro aí, sentir cheiro é olorização. Isso mostra que você estava com bloqueio. Então eles julgaram algum remédio ou que parece perfume para acalmar você, para depois você ficar bem. Agora, porque o ideal é isso, é chegar igual hoje lá, o nosso amigo chegou, não tem nada de usar qualquer coisa, é sentir o negócio e fim de papo e sem discussão. Como ainda apresento tendências artísticas, alta desorganização e não fiz curso superior, estando com 35 anos, peço que o senhor dê alguns exemplos de cursos que me ajudem a dominar tais tendências. Penso em psicologia ou história. Leve em conta a autossuperação e assistência. Não, o melhor no caso aí é psicologia. Agora, vai estudar psicologia, essa nossa cognitiva comportamental. Isso aqui é o ideal. A TENEPS 24 horas pode ocorrer com 1 ano e 5 meses de prática? Olha, tudo é possível. Não põe a mão no fogo nessas coisas, de modo algum. Não põe a mão na cumbuca. Informe que há cerca de 2 meses ela vem ocorrendo e aonde eu vou sou isca consciente. Já tenho a sinalética parapsíquica, mas me falta a telepatia para fazer a paraconexão. Devido ao pouco tempo de TENEPS, esse acontecimento seria possível? Não, é possível sim, tudo é possível. Agora, precisa de ver o que você anda fazendo, como é que é, os resultados disso, olhar bem a sua ficha, quem é você. Outra coisa, você tem macrosoma? É uma boa, né, perguntar. Professor, sim. Aqui no B, aqui no Tecnologia, eu queria que o senhor expandisse um pouco essa máxima destreza em paratecnologia assistencial avançada. A máxima destreza em paratecnologia assistencial avançada. É essa que eu estou procurando adquirir. Entende? Esse caso, por exemplo, de detectar aí o mexicano. Entende? Então, isso... Você vê, eu não titubeio, eu não vacilo. Eu resolvo isso tudo na hora, em cima do lance, porque eu tenho certeza, eu estou sentindo tudo. Quando o senhor fala paratecnologia... É a paratecnologia, isso aí, por causa do parapsiquismo. Agora, assistencial e avançadinha, porque essa aí é, para a média da população da Terra, isso é um troço super avançado. E, no entanto, é participante, é participativo. Então, agora, participa com a gente. Como que nós aqui podemos iniciar nesse processo? Como que nós podemos iniciar nesse processo? Não, uma paratecnologia aquele mais negócio avançada. vai ser P2, todo mundo aí precisa. Como é que é?
Aquele negócio do ECP2, o que vocês estão esperando para ser desassediado? Vamos trabalhar. Agora, você tem 4 períodos para trabalhar nisso. De manhã, de tarde, à noitinha e de madrugada. Durante 24 horas. Divide por 6, você tem 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Agora, durante o ano inteiro. É bom a gente falar agora, porque hoje é dia 21. Daqui 10 dias termina esse exercício, vai começar um outro. Então é bom se preparar agora. Como é que ficam as próximas 4, 6 horas de todo dia de vocês o ano que vem? O dia 1º vai ser diferente? Dia 1º de janeiro? Como é que é? É o caminho. Agora, você gostou da expressão para tecnologia assistencial avançada? Eu estava entendendo como se fossem instrumentos, quando você falou para tecnologia. Sim, mas o instrumento maior aqui, qual é o instrumento maior que nós estamos usando aqui? Corpo humano. Agora, o maior mesmo é o paracérebro. Dentro do corpo humano, é o paracérebro, que é a base do processo. É porque já aconteceu de eu estar em ECP2 e o EPICOM, algumas pessoas perceberem, né, os instrumentos e os para-instrumentos extrafísicos. Agora, uma coisa muito séria avançada nesse processo também, dessa sensibilidade impressiva, é conceber ou congregar, fazer aquilo que eu falo, que é a convergência de gente que esteja no nível que pode falar sem criar problema. Porque às vezes pode criar um problema para a pessoa que poderia até ajudá-la mais do que os outros, mas ela não está preparada para aquilo. Em vez de ajudar, pode prejudicar. Você entende como é que é? Então isso aí é muito sério, esse nível de aglutinação empática do povo. Então, aqui... Por isso que eu dou valor para Cognópolis, CCCI, os processos de fazer as ICs. Presta atenção, o problema do holociclo, da holoteca, do tertuliário aqui. O senhor incluiria aqui, com certeza, centrais extrafísicas aqui, como para tecnologia. É uma central intrafísica que nós estamos. Não, digo, o senhor incluiria aqui também esse acesso... Mas agora, essa central intrafísica, ela se prepara e se torna conceptáculo para receber as ondas, as irradiações das extrafísicas. Esse aqui é o caminho. Agora, a hora que vem, é isso que nós estamos falando aqui da sensibilidade impressiva, ultrapassa essas centrais. Isso é muito importante a gente pensar. E eu pergunto, por que ultrapassa? Que acaba com a distância, acabou a proxêmica, o espaço não existe. Ele é íncito, ele está sendo usado na hora. Porque esse negócio à distância é uma coisa, né? Se falar com a pessoa por telefone é uma coisa, para falar nariz com nariz, olho no olho, da boca para o ouvido é outra. Então, em matéria de fenômeno também, isso aí é seríssimo. Pega na balança, pesa muito mais. Você está entendendo, né, o que é, né? Você entendeu o que a gente está falando de essa parapercepção impressiva, né? O senhor pode repetir o que o senhor falou, aprofundando mais essa coisa de saber falar, quando nesse fenômeno do fenômeno impressivo? Não, o saber falar é o seguinte, comigo eu tenho isso com maior naturalidade. É igualzinho, estou aqui conversando com a Adriana, chega aí, por exemplo, o João, e fala uma coisa para mim. Eu escuto aqui e falo para ela. A situação é a mesma. Você está entendendo como é que é? Só que é sob um domínio de energia muito superior àquela média daquele ambiente. Que geralmente o banho de energia que eles dão, hoje mexeu com você de todo jeito, não foi lá? E teve mais gente que sentiu, você também sentiu, né? Então isso é fora de série. Essa conotação em nível mais elevado. O quê? Não, esse saber falar, então, é manter o controle de perceber todas as energias. Não, outra coisa, não é só isso. Essas coisas até você chegar nesse nível. Eu sou veterano nisso, são muitos anos desse jeito. Entende?
Eu aprendi. O que você pensar já aconteceu comigo com isso. Você pensar. Já houve caso desse que apareceu, a Consex vira para mim e fala assim, se prepare, porque a fulana vai ter uma crise. Aí eu já caminho para cima da pessoa para segurar, porque eu já sei que vai ter. E é batata. Agora, a melhor coisa que tem é justamente isso. Outra coisa, às vezes a pessoa tem uma crise dessa, um surto, e não tem assédio nenhum, é só ela. Mas é o processo do passado. Entende? Como se fosse um ataque mesmo, um negócio sério. Isso tudo tem. Então, o que você pensar nessa questão de percepção impressiva, eu acho que eu já vi. Não sei se tem mais do que isso. Agora, eu durante muito tempo eu fui encasquetado com isso. Agora, tentei explicar para muita gente, depois desisti. Não dava. Esse surto que o senhor falou é da pessoa em contato com esse padrão de energia que ela entraria em surto, é isso? Tem que ter afinidade, a primeira coisa. O sensitivo tem que ter afinidade com esse que é o comunicante. Agora, você sabe que quando eu tentava explicar isso, as primeiras vezes que me deram, o primeiro ano, por exemplo, que aconteceu isso comigo, eu tentava explicar, as pessoas falavam, não, mas já que você consegue isso, materializa esse cara aí pra gente. Quer dizer, não pescou nada, eu não vi o alcance de nada, eu me dava um desamo danado, é isso que eu estou falando, deixar para lá, não mexia mais para aquilo. Entende? Agora, o cara quer tirar vantagem em tudo, é o Gerson, é a lei do Gerson. Gercismo, entende? Professor... Ele não viu o alcance, a vantagem está aí, ele está procurando lá. Qual que você acha que é o atributo que mais fica envolvido num fenômeno como esse, da pessoa que percebe? Que atributo é esse? Atributo, não, aí eu não acho que seja o atributo fenômeno. Eu acho mais traquejo, veteranismo. Eu estou falando uma coisa, que eu estou abrindo mais um jogo com vocês hoje, mas eu tenho isso 50 anos de praia, né? Isso não é fácil. Agora, vocês há de ver a hora que isso acontece comigo para segurar o que eu vou falar. Eu mudo na hora. Eu estava entrando por aqui, vem aquele negócio, eu venho por cá, que eu não sou besta. Agora, isso só é uma profilaxia, que é uma loucura. Agora, vocês vejam bem, eu tinha algumas coisas dessas quando meu pai vivia. Eu tinha um negócio com ele de interlocução, eu sentia essas coisas, ficava calado. Mas, professor... Não, mas para você saber que... Posso só terminar? Pode. Mas, por exemplo, existem várias pessoas que são parapsíquicas. Alguns vão sentir um fenômeno com mais facilidade, outras vão sentir outro fenômeno com mais facilidade. Sim. Então, eu imagino, posso ser que eu esteja errada, que são atributos ou características que essa pessoa tem para sentir isso e a outra não. Não. Então, agora, não se existe... você juntar vários de vocês, são tudo do meu nível, sai de baixo. Aí já começa a aparecer a semiconsciencialidade. Entendeu? Agora, você pensa bem, se nós arranjamos aqui 5 que são semiconscientes aqui, e vem um cara desse, como é que fica? Abre tudo. Tudo que você quiser fica mais claro, fica evidente. É como se abrisse todos os processos dos véus. Não tem mais véu. É aquilo que eu falo, acaba a parede, a janela e a porta. Devassou tudo. Horizonte aberto, solto. O que você queria? Às vezes aparece e aí você muda o rumo da conversa só por aparecer. Sim. Não, porque ali já vem a ideia. Ah, porque vem a ideia, você perguntava, porque não vem só. O processo é um para-diálogo. Para-diálogo silencioso, mental. É a palavra mental em silêncio, sigilosa. Pode ser para ou vai em frente, né? Aí, não, você fala, eu só vejo, opa, então vamos entrar para outra. Eu estava pensando uma coisa, não, vamos falar para outra, porque não dá. Eles viram antes. Agora, isso é o máximo, né? Ajuda demais. Não é fácil. Professor, sim. No ar. Esse processo de barba, cabeça, cabelo e bigode aí de parapsiquismo, estaria próximo à pangrafia ou acima da pangrafia?
Não, isso, a pangrafia depende do nível que você obtém. Porque às vezes ela pode estar num nível que já está chegando na cosmoconsciência. Se for, é muito superior a isso tudo que nós estamos falando aqui. Depende do nível. Uma pangrafia Renquen, Rastaquera, pequenininha, primária, não quer dizer muito. Esse aqui, às vezes, pode obter muito mais efeito simplesmente. Você está entendendo? Mas agora, se ela começa a ficar sofisticada, mais complexa, abarcante, com cosmovisão, sai de baixo. Tudo é possível. Porque essa sutileza que o senhor estava comentando, estou começando a comentar alguma coisa com alguém, de repente vejo que o caminho está errado, já consigo nortear? Agora, isso é fenomenal. Não, mas isso é fichinha. O melhor da história não é isso, não. O melhor da história é a hora que começa a vir a radiação, como se você estivesse aqui sendo locutor de uma central extrafísica. E aquelas ondas vêm, as ideias todas, que você não ia falar. E eles falam, começa a vir o negócio, então você deixa seguir. Agora, isso sempre cria problema depois, né? Tem que responder por isso depois. Está entendendo? Então é preciso saber bem o que é que você está participando. Porque a gente não pode chegar e você falar um fenômeno transcendente se você não souber responder as consequências daquilo. Porque senão que cara de tacho você vai para casa. Né? Tem que ser a coerência com tudo que você está fazendo. O excesso de sensibilidade em uma ressoma se deve ao quê? Tem relação com alguma vida anterior? Não. Tem com múltiplas vidas, muita coisa do passado. É desde a época da iniciação que mais tem Pitya, Pitonisa, a donzela do templo, a Vestal, que mais que tem? Oráculo, né? Irradiação vulcânica e etc. Existe alguma evocação para aproximar o amparador ou ele está sempre perto da gente? Não, aí depende do amparador e depende do amparando, né? Quem é? Tem que examinar. Tem às vezes, em certos contingenciamentos, que o amparador às vezes fica assim, perto da pessoa durante muito tempo. Isso tudo ocorre, mas é preciso de ver. A coisa mais séria nesse caso é o mérito da pessoa para fazer isso. Li o livro com suas experiências em projeciologia e procurei muitas técnicas, mas não consigo me projetar conscientemente. Sei que a vontade e o medo influenciam isso, mas poderia ter algum bloqueio com isso? Não, se vocês têm medo, desista do processo de projeção, deixa para outra vida. Medo é coisa de boboca. Hoje mesmo eu dei entrevista aí, num filme que eles estão fazendo, e uma das perguntas é justamente o medo, porque pelas perguntas que eles andaram fazendo sobre parapsiquismo, o medo é a reação mais frequente que eles encontraram por aí afora. Então eu virei para ele e falei assim, você deve estar falando só com os réus, só gente primária. Porque gente que tem medo é gente que tem assédio. Tem medo da consciência, tem medo que apareça uma aparição, tem medo disso. São as pessoas jejunas ou que são casca grossa. Então, se você tem medo, não pense em projeção. Começa a fazer o EV para você superar isso. Não vai. Qual a melhor forma de lidar com uma consciência? Às vezes sinto a necessidade de conversar quando sinto a presença, mas seria loucura se eu deveria enviar energia de afastamento, repelindo? Não, depende do que é. Às vezes você está repelindo uma serenona, vai com calma. Em Crescendologia, página 41, terceira linha. Poderia abordar o crescendo subcerebralidade, cerebralidade e paracerebralidade? Subcerebralidade é quando a pessoa ela só usa processos animais, vegetativos, aquela parte que mexe no umbilico chakra dela. Então, é a pessoa que é subreptiliana. Então, ela ainda está rastejando na Terra. Essa, às vezes, é pior, às vezes, do que o primata. E outra coisa, ela tem um porão consciencial que invade a vida dela, vai até na fase da adultidade. E também ela tem um subcérebro abdominal dominando o cérebro cá em cima. Então isso é a pior coisa que tem. Pode ser que ela tenha um desvio, por exemplo, sexual, afetivo, de convívio, de convivialidade, tudo isso existe. Agora a cerebralidade é aquela pessoa, por exemplo, que é da eletronáutica. Ele só pensa do ponto de vista de cérebro, ele não pensa em outra coisa. Então o eletro comanda a vida dele.
É só cérebro, mas não passa também do chão. Ele fica o tempo todo aqui aderido ao processo do chão. Agora, a paracerebralidade são o que nós procuramos expor e difundir, divulgar na questão da conscienciologia. É o paracérebro. Aí então já tem um discernimento que funciona junto com o parapsiquismo e a cosmoética. Então pensa bem, discernimento, cosmoética, parapsiquismo, princípio da descrença. Então aí entra a racionalidade, entra a lógica, entra o registro dessas coisas todas, tudo começa a melhorar com a pessoa. Então isso é o paracérebro. Agora, o desenvolvimento parapsíquico, ele tem que se dar sempre pelo paracérebro. A propósito, nós poderíamos falar o seguinte: tudo que você faz para evoluir tem que melhorar o seu paracérebro. Se você melhorar o paracérebro, você melhora tudo. Podemos afirmar que a maioria das consciências ainda são reféns da subcerebralidade nessa interfasidade? Sim, uma boa parte. Eu não sei se é a maioria hoje, porque eles estão fazendo transmigração, estão fazendo a reurbanização, isso tudo está melhorando. Mas que um percentual enorme é de consréu, não há dúvida que é. Isso não dá para jogar fora, ainda. Isso existe. Então a gente tem que pensar. Agora, a subcerebralidade é só você olhar. Olha as tolices que tem na internet. Olha as bobagens que o povo fica fazendo com videogames. Olha os toques, como é que estão dominando a vida. O Brasil, nesses últimos 10 anos, está sendo dominado agora pelo crack. Vão gastar bilhões de reais para combater o crack. Podia ter feito isso logo no início, ninguém fez. Há 10 anos a gente já falava. Começou lá em São Paulo, hoje já tem o Rio que está pior ainda do que São Paulo. Já tem um monte, são dezenas, centenas de cidades do Brasil dominadas pelo crack. A meninada está tudo morrendo mais cedo. Esse nível aí de mortalidade infantil e juvenil, ele vai aumentar por causa do crack, que ele mata mais depressa. Então você veja, o que é isso? É a subcerebralidade total, a baratosfera dominando o povo. Não é fácil. Quem quiser ver a baratosfera, olhe o programa do Datena. Brasil, gente. Vocês vão ver aí, bem na cara, todo dia. Professor, aqui à sua esquerda. Queria retomar a resposta que o senhor deu para a última pergunta da Mabel, sobre aumentar o número de pessoas com esse nível de sensibilidade que o senhor está tocando. A tendência numa condição dessa é o dinamismo e o resultado do trabalho aqui aumentar exponencialmente, né? Que seria a redução... Vai aumentar cada vez mais. Aquele negócio de ouvir o galo cantar e não saber de onde começa a ficar reduzido, né? Agora, uma coisa interessante é o seguinte: você lembra quando a gente começou com valorização, eram poucas pessoas. Depois chegou o dia que tinha quase uns 40 pessoas, não era isso? Teve lá embaixo e teve aqui em cima, no Salão Verde, não foi isso? Agora eu falei, ó, isso tudo é bobagem, nós estamos engatinhando. Eu estou sentindo até envergonhado que a gente está precisando disso. Lembra que eu falava? Agora, hoje nós já temos aí, você reúne, não marcou nada com ninguém, está lá o povo esperando, todo mundo morrendo de fome, está antes do almoço e vem os negócios, acontece tudo com o povo. Olha, há uma evolução nisso. Depois de 17 anos, isso é um fato. Fato é fato. Agora, aí é o para-fato, é para-fato. Não adianta. Se você pensar bem, como é que fica? Agora veja, não é só esse povo que estava lá comigo que tem percepção, que pode sentir isso, não. Muita gente que se estivesse junto ia sentir. Devido ao ambiente, é o óleo pensene irradiante, ele pega o povo. Acaba sentindo. Entendeu como é que é? Agora, de olorização para sensibilidade impressiva já é um passo à frente. Isso já é uma evolução para nós aqui. Então, por isso é que eu vejo, a hora que vem os emissários e fala para a turma pensar em 3 anos sobre o processo da dispersidade, ele está certo. Vocês já estão maduros, é dessa massa crítica que faz isso, não tem outro. Professor. Pode falar, Tânia. Professor, na última página, caracterologia, o senhor pode falar um pouco assim, o 2 e o 4? Auto-mega-cognição terrestre, abrangente, cosmovisiológica, na auto-seriexologia.
Então é a hora que o serenão está no finzinho, a última vida dele, etc. Tal. E o pré-serenão? E o pré-serenão está caminhando para ser isso, né? Pois isso mas aí não tem uma... Mas ele aqui, é serenão. Para isso aqui já não é mais pré. Serenão. O pré-serenão tem um pedacinho por cima. Isso aqui, é para a pessoa que está na para frente. A definição. Agora o 4, inteligência evolutiva pessoal, ampla, serenológica, na alta evoluciologia. Quer dizer, ele é serenão, ele já tem uma inteligência evolutiva serenológica. Aqueles ingredientes, ou seja, atributos, aquele processo daquelas percepções para percepção avançada que ele tem, até mentalmente, que a gente não tem, ele já sabe dominar aquilo tudo, tem autoconsciência disso, sabe como aplicar. Entende? É isso aí. Professor Valdo. Autoevoluciologia. Aqui 2 ou 3 perguntas. Em binomiologia, página 41, terceira linha. Eu queria entender melhor o binômio cientificidade e interassistencialidade. Por que está cientificidade para interassistencialidade aqui? Deixa eu ver onde é que está isso. Na terceira linha, binomiologia. Trinomiologia, o que é que você quer? Eu queria entender por que cientificidade está aqui junto com interassistencialidade. Esse binômio formado por esses dois termos. É binômio. Binômio. Terceira linha. É o cientificidade com interassistencialidade? Isso. É isso? Sim, porque é uma coisa óbvia. Você não pode fazer uma ciência se não for para assistir os outros. Nenhuma ciência foi criada para não ajudar a humanidade. Todas foram criadas para ajudar a humanidade. Essa ajuda à humanidade é interassistência. Aquilo que você dá, você recebe. Isso aqui é o sinônimo, ou o princípio, ou o fundamento, é a base de tudo. Cientificidade e interassistencialidade. Se você tem uma ciência que não serve para ajudar os outros, esquece isso. Você não tem ciência, coisa nenhuma. Correto, perfeito. Está claro? Está claro. Uma outra pergunta. Na minha cidade estamos com um grupo de estudos... Como é que é? Eu não estou entendendo você direito. Fala direito aí com calma mais alto, senão não dá. Na minha cidade, São José do Rio Preto, estamos com um grupo estudando conscienciologia. Sim. E eu acho que cabe aqui uma reflexão dentro do mega trafor faltante, né? O que tem? Eu queria saber, assim, o que não pode faltar num grupo que pretende estudar seriamente conscienciologia? Discernimento. Não é discernimento, sempre é discernimento. Tudo que falta é discernimento. Aumenta o discernimento, você vai melhorar tudo. Discernimento é saber o que é bom daquilo que não presta. Aquilo que é avançado daquilo que é ultrapassado. Aquilo que é o péssimo e aquilo que é o ótimo. Você saber distinguir uma coisa da outra. Isso é discernimento. Olha isso dentro da evolução. Aí você melhora todo mundo. Boa vontade, boa intenção é bobagem, é coisa de criança, de animal, boboca, que está começando. Tá? Isso é pré-maternal. Boa vontade, boa intenção. Entende? É coisa de religião, é processo bobo, de quem está na sala dos passos perdidos. Sala dos passos perdidos é aquela pessoa que anda na sala dos passos perdidos que ainda não entrou dentro do contexto. Então ele é buscador borboleta. Quem aparece mais na sala dos passos perdidos é o buscador borboleta. Ele está borboleteando, anda daqui, pega dali, pica dali e tal. Então, você sabe que borboleta gosta muito de pegar cocô de passarinho, né? Então fica fazendo, picando, assim, cocô de passarinho. É borboleta. Olha lá fora que vocês vão ver isso toda hora. As pombas faz o grafo pensene, na mesma hora a borboleta vem para testar se está tudo certo. Grafo pensene, entende? Então, escrevendo, né, o roteiro da sua vida através do, entende? Serviço, faz parte. A vida é dura, tudo que entra tem que sair. Com a borboleta também é assim, não tem saída, a vida é dura.
Entende? Então, isso tudo é interassistencialidade. Por isso que as coisas que entram na cabeça têm que sair com assistência positiva. Não pode ser só matéria gasta. Tem que ser alguma coisa positiva, boa, produtiva, alguma coisa. Agora, tem gente que vem aqui e pensa que vem aqui só para fazer matéria gasta. Não é. Entende? Mas o que você queria? Fala aí para nós. Na página 40, Fatuística em Pensinologia, na sua opinião, senhor, quais são as atitudes mais prioritárias para poder instalar e manter um holopensene pessoal de hiperacuidade vivencial? O que precisa mais para isso? É ter o discernimento que seja aplicado para a pessoa procurar prioridade. Então, é a priorização. Ver o que a pessoa precisa. Por exemplo, nós podemos ter uma opção de pensenes, mas um que serve para ela não serve para ele, o que serve para ele não serve para ela aqui não serve para outra. Então, se ver o prioritário, aquilo que é o mais importante naquele contexto, naquele momento evolutivo. Isso aí é que é o importante. Mesmo que o que você considera como sendo prioritário não bata com o que seja percebido pelas pessoas à sua volta, pela heterocrítica, por exemplo? Não, isso aí com o tempo você supera tudo. Aquilo que é prioritário se insinua, domina, vem por cima, supera tudo. Você vai ver que está na frente por causa da lógica, racionalidade. Você vai ver isso com o tempo. Entende? Você está caminhando para o prioritário, mas você não viu aquilo que eu te falei lá embaixo hoje. Você está caminhando. Mas você agora, do horavante, você vai olhar demais o que é prioritário. Você já não vai brincar em serviço ou ficar de braço cruzado. Você não vai mais. Isso tudo vai melhorar. Agora, isso vai ajudar demais você na questão de avanço e desenvolvimento para o psiquismo. Entende? Siga aquilo que eu te disse, você vai ver. Da outra vez, se aparecer aqui, nós vamos conversar de novo, eu quero ver o que aconteceu. Aí eu vou checar você. O que aconteceu? O que você recebeu e como é que foi? Porque todo mundo tem os aportes, é aquilo que a pessoa recebe. Ela tem que distribuir aquilo depois. Entende? Você está começando, é por aí. Você está na fase de preparação, é normal. Ele é fora de série, mas tem umas coisas que precisa de ajustar. Ele está com 20 e poucos anos. Mas olha, o que mais quer que vocês tenham aí sobre essa situação toda? Mega trafal. Derradeiro. A patologia, o senhor no último item coloca os resquícios experienciais requeridos. Requerido ao desfecho da performance interdimensional. Desfecho. Desfecho. Porque vai chegar a um certo ponto, você não vai precisar mais disso, é o desfecho, é o fim. Então, é o ato final do drama, a coda do soneto, a hora que vai fechar a cortina, antes de fechar, qual o cenário que vai ter, entende? Esse é o desfecho. Então, aí a pessoa, essa consciência, que é um serenão, vai se tornar uma consciência livre. Aí começa outro teatro com outro drama, que a gente não sabe o quê. Se alguém aí souber o que acontece, me fala, porque eu não sei. Tá certo? Agora, suposição só não adianta, eu quero ver o negócio batatófilo. Eu estava segurando essa pergunta, mas assim, quando eu li aqui na ciclologia, é o desenlace do ciclo multiexistencial pessoal. É quando termina essa questão de você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas aí a FEP da consciência livre, eu fiquei pensando assim, faz sentido pensar ou é igual o corpo, assim, que você tem que dominar aquilo bem para depois aquilo... Pois é, isso é preciso a gente ver. O João Paulo, aqui no lugar de desenlace, ele colocou deslanche. Mas eu não acho que seja. Eu também não acho, não. É desenlace mesmo. Desenlace, é quando termina. Ele não entendeu nada, mas eu não falei com ele. É quando termina, ele esteve aqui, mas não deu para falar. Está aqui. Porque eu vi que você chegou, depois eu não vi você, porque eu estou vendo lá. Entende?
Aí não é deslance, não. É desenlace. Porque o deslanche é quando começa, esse aqui é quando termina. Eu já tinha comentado com ele. Ela falou antes? Eu tinha comentado com ele. Mas assim, aí depois disso me chamou a atenção isso. Eu pensei que você tivesse ido embora aqui, que chegou. Nem olhei aqui, eu estou olhando lá para cima, porque você sabe, aqui eu olho mais lá para cima do que para baixo, porque no buraco aqui embaixo. Então, mas aí, professor Valdo, veio, foi por ele que me chamou a atenção desse item, né? E aí eu fiquei pensando aqui, terminou o ciclo multiexistencial, né? A ficha evolutiva pessoal, o que acontece com ela? Não tem mais significado também? Tem? Não, eu não sei, né? Sei lá se tem uma mega ficha. Ele domina tanto aquilo... Será que tem uma holoficha? Aqui, a ultra ficha? Sei lá? Quem sabe? Essa cumbuca eu não ponho a mão, já falei aqui hoje. Não conte comigo, porque já dominou tudo tanto, entendeu? Já dominou tudo tanto que não é ficha evolutiva pessoal. Ela vai continuar evoluindo como consciência livre, vai continuar. A gente não sabe como, vai continuar. Pois é, eu queria saber, professor Valdo. O que acontece? Eu sei que a consciência livre mantém a sua unidade, né? Ela não desmancha, como tem muitas linhas assim que acham que fica uma coisa só. Agora o problema é aquilo que o cara falou para mim, Valdo, eu estou ansioso para virar fumacinha. Pois é, não vira fumacinha. Eu falei assim, por quê? Você está pensando em ser o Zéfiro? Eu falei assim, não, eu quero ser a fumacinha, a consciência livre. Eu falei assim, vem cá, você está usando muito, está no fumacê, é alguma coisa de maconha, é isso? Não, Valdo, não é não. Estou falando sério. O cara vai virar uma fumaça, ele vai ser uma coisa insubstancial. Não, mas você não sabe o que é. Realmente você não sabe o que é, né? Não sabe. Agora, a fumaça eu acho que não é muito denso. Talvez falar em neblina fica melhor. Eu não sei bem. Não, o que é que seria mais sutil nesse negócio de gás? Né? Fog não, fog já está denso. Esse é denso, é o mais denso do que o normal. Então, por exemplo, fumacê, isso não dá certo. Não dá. Mas isso é uma coisa mais sutil. Mas não voltando, a gente não pode concluir que a ficha evolutiva pessoal seja alguma coisa igual ao corpo, igual ao psicossoma, que você tem que dominar até abandonar aquilo. Não, aquilo vai continuando? Não, ele já sabe tudo, porque se ele souber as coisas da Terra, ele vai saber dessa dimensão. Ele fica livre disso. A Terra, o que é bom dela é que ela tem tudo para oferecer todas as matérias e disciplinas do curso da materiologia. Quem entender a materiologia aqui não precisa renascer mais. Então isso serve para tudo quanto é planeta por aí afora, sabe como é que é galáxia, tudo mais que tem. Então o problema é esse. Então, a ficha... Porque se aqui também fosse assim ainda muito atrasado, é atrasado, mas veja, mas tem os ingredientes, os implementos, você está entendendo? Para a evolução. Então, fazendo a minha pergunta de outra maneira, eu queria entender, a ficha evolutiva pessoal é um follow-up do aprendizado da pessoa nessa relação com a Terra. Não é bem com a Terra, é com a evolução da pessoa, não tem nada a ver com a Terra. Tudo é evolução pessoal. Agora, por exemplo, para a consciência livre, a gente não sabe como é que isso acontece. Não, eu sei. Por exemplo, eu te pergunto, como é que será o colégio super invisível de consciência livre? Eu não sei, porque esse aí eu não vi nada. Talvez o Pedro já ouviu, o Everton, eu não sei, né? O Mário. Vamos observar. A Cris ali, ó. O Igor. Você sabe, o Igor é rigoroso. Sei lá, né? Nunca se sabe. Tá bom, vou... Valdo, aqui na letra B. Professor. Na quinta linha da fatologia. As últimas investidas recinológicas do serenão. O senhor já falou disso? Poderia dar exemplos e aprofundar? As últimas investidas recinológicas do serenão. Eu só li, mas não explicitei, não. As últimas investidas recinológicas, quer dizer, da reciclagem intraconsciencial que ele tem. É essa que eu desejaria saber. Que é essa que é. Qual foi o último trafar que você teve que dominar? É esse aqui que eu quero. Aqui ó, tem
Estou deixando todas as perguntas aqui na enciclopédia. Tudo aquilo que a gente precisa. As próximas vidas, nós ainda vamos ter muita coisa na enciclopédia que ainda não conseguiu responder. Essa aqui é uma delas, difícil. Tem que ver. Porque eu acho que para compreender determinadas coisas do serenão, nesse caso, você tem que vivenciar aquilo. Esse extrapolacionismo, às vezes, eles não têm ainda a capacidade de dar para a gente nesse nível, sem criar algum problema na gente. Então, a gente tem que esperar. Agora, Cláudio, você, como pesquisa muito e cisca demais, pode ser que você vai chegar primeiro. Você chegando, você não esqueça da gente aqui, não. Olha eu, o Mário, o Everton, tá certo? É o Pedro, o outro aqui, ó, João Paulo. Lembra da gente. É a vida. Professor Baldo, aqui na Principiologia, página 41, na penúltima linha, o princípio da primacia da realidade sobre qualquer ilusão. Isso aí é uma coisa mais do que normal e praticamente até primário, né? A realidade, ela tem que superar todo tipo de imaginação ou de fantasia que a pessoa tem. Por isso é que eu, às vezes, desanco com esses negócios da realidade virtual. Isso é a tapiação. Agora, essa tapiação, ela está contagiando bilhões de pessoas. Então, por exemplo, os filmes de bicho falante, tudo quanto é bicho falando uns para os outros, desenho animado, agora estão conseguindo fazer animação até com os truques cinematográficos, porque o bicho fala mesmo igual gente. Isso é de morte. Os videogames, por exemplo, isso também é outra besteirada, tudo matando uns aos outros. É um tal de matar os outros. Agora, só de pensar que está matando, só a ideia de matar, já cria um holopensene negativo. Agora, uma pessoa que fica ano, passa ano, entra ano, ela só pensando em videogame, matando os outros sem parar dia e noite. Que holopensene miserável é esse? Eu já tive casa que eu entrei e depois arranjei um jeito. Falei assim, olha, eu vi umas coisas tão bonitas no seu jardim, a gente pode conversar lá? Então, o ambiente da casa não aguentava. Agora eu fui olhar, o negócio todo era por causa de videogame. Então, vocês vejam bem como isso fica carregado. E esse povo não sente nada disso. Porque aquilo, ele já está com a boca torta. Entendeu? Já dominou o processo. Agora, jardim, pelo menos, venta, né? Até o zéfiro, a brisa, já ajuda. Multidimensional, o princípio da primacia da realidade multidimensional. Achava que estava colocando isso. Por isso eu achava se isso poderia ser uma expressão da paraculturologia. Também, né? Pode. Mas agora, lembre-se, a realidade é superior à ilusão. Ilusão é sempre bobagem. Aquela pessoa que é muito romântica, ou que está numa fase de paixonite aguda, entende? Isso é que é o problema mais sério aí da coisa séria mesmo, da ilusão. Isso é terrível. Agora, por exemplo, você vai olhar um filme que só tem truque cinematográfico. Se você olhou um, você vai ver 50 deles. Agora, você já viu 50, viu mais 100, viu mais 50 em cima. É muita perda de tempo dentro de um processo de ilusão. Aquilo cria ilusão dentro da pessoa. Por isso que eles estão falando que o povo agora está começando a esquecer de certas conquistas. Já estão querendo acabar com a manuscrever. A pessoa não vai escrever mais. Então, eu quero ver como é que vai ser. Vai ser tudo assim na base de encriptar. Não, assina aí. Então, o cara vai lá e uns troços qualquer todo. Não assina mais nada, não tem mais nome. Vai chegar um tempo que tudo está indicando que eles querem fazer isso. Uma bobagem, imensa. Uma outra coisa também, o povo não raciocina mais, que tudo que é coisa pequena. A tecnologia mandou para ganhar muito dinheiro por causa do capitalismo selvagem, os aparelhinhos estão tudo assim. Então nós vivemos hoje na época ou era do celular. Tudo é celular, tudo pequenininho. Então todo mundo pensando pequeno.
Que a hora que você começa a mexer só com coisa pequenininha, a tendência é... Não fica pensando que você entra na nanotecnologia, não entra. Vai entrar na microscopia da monovisão. A pessoa não vai ter visão grande. Então, como é que fica isso? Daqui a pouco é capaz do povo querer arranjar aqueles hotéis de Tóquio, que a pessoa entra e ela tem que entrar assim de comprido. E tem um gavetão que tem a televisão lá no pé dela. É o celular. Isso é a geração celular, que eu chamo. Nós estamos caminhando para essa geração celular. Isso é uma burrice. Vai chegar um ponto que eles vão fazer o revisionismo. Aí todo mundo vai voltar. Que na verdade é um paradoxo, né? Porque ele fica com a visão mono ali, mas ele ao mesmo tempo está ligado instantaneamente. Não está ligado coisa nenhuma, eles estão presos. Esses chats, por exemplo, o mundo da pessoa fica menor. Mas é um paradoxo isso. É, loucura. O negócio não é fácil, não. Agora, você pensa bem, as cartas já não existem mais. Os jornais já estão desaparecendo. Não é isso? Já tem gente com problema. Carta está desaparecendo. Jornal está desaparecendo. Como é que fica isso? Aonde nós vamos? Você tem que olhar bem. O computador não é essa... O meu computador, eu quero escrever mais de 10 mil páginas, ele não tem capacidade de numerar. Quer dizer, um boboca. Um boboca. Total. Eu estou lá com um arquivo de 10, 11, 12 mil páginas. Então, veja, a hora que passa de 10 mil, parece que é a porção demais, assim mostra, que são quem morreu. Não é isso? É cruzes. É um cemitério. A ideia morreu. Não tem mais ali. Você já viu esse computador? O meu é assim. E eu já falei com meu filho, como é que é? Você que dá valor para isso, arranja uma saída. Onde é que está o computador que escreve aí 50 mil páginas? É esse que eu quero. Agora o meu lá tem 12 mil. Então ele mostra lá o total que é e depois vem só a cruzinha. Você viu que morreu. Aquele povo lá morreu. Gente, isso é o computador. Eu estou falando, eu estou criando um problema aqui. Me arranja um problema. É o meu serviço, eu preciso de ver. 10 mil páginas para mim não é nada. A gente lê muito mais e faz consulta com muito mais do que 50 mil. Isso é bobagem. Então como é que fica? A nossa enciclopédia aí, ó, já está com 9 mil páginas. Agora eu só quero ver depois como é que você vai imprimir. A hora que chegar em 11 mil páginas. A gente tem que repartir o negócio todo. Agora é isso que o computador sempre quer. Valdo, faz outro arquivo. Essa conversa eu escuto isso desde 1960. Faz só 51 anos. Faz outro arquivo. Deixar um apelo aqui para os informatas que possam nos ajudar a aumentar a numeração das páginas do Word. Tá. Mexer no programa para que apareça mais de 9.999 páginas. Eu já andei pedindo para alguns aí, mas não tem. Você sabe que 10 mil já não entra mais, é só 9 mil. É por causa dos dígitos. Agora esse negócio de computador não dá certo, né? Binário, né? Você sabe em matemática que isso não é bom, né? É uma pobreza. Agora, eu falo, quem fez computador é gente da favela. É da periferia da cidade. Eles não viram o negócio sério. Faltou muita coisa ali dentro. Agora, o pior da história, fato é fato, né? Procura alguma fissura nisso que eu estou falando, uma lacuna. Acabe com essa minha argumentação. E olha isso, não tem jeito. Isso é terrível a gente pensar nessas coisas. E, no entanto, isso está dominando cada vez mais a Terra. Para onde nós vamos desse jeito? Agora, as consréus deliram, né? A hora que começa aquele cachorro conversando com o urso, as consréus deliram, né? Isso é o máximo, né? Uma loucura, né?
E toda hora tem. Outra coisa, de vez em quando aparece o ogro, né? Porque antes era só a fada, hoje não. O Drácula já aparece, tem o negócio todo. Não é fácil. Agora, trucar cinematográfico, o povo acha que isso é muito bom, eu acho que também é um perigo. Está criando muito desvio na elaboração de pensamento. Quando a máquina de calcular apareceu, o povo tudo deixou de fazer soma e divisão. O pior é a divisão, né, que é o mais complexo, né? Agora o povo está começando, já não quer mais nem escrever com a mão. Quer ver onde é que esse povo vai. Essa não é a república dos meus sonhos. Pode ser de muita gente, para mim não é. Nós temos que pensar nisso. Como é que fica? Agora, eles já viram, né, que está criando mesmo uma série de novas doenças, né, a computação, né, com a internet. A turma ainda não tem ainda o total de doença criada, são dezenas, mas ninguém sabe ainda exatamente o que é que isso causa. Agora, tudo começa com o contato com a internet. É o que desencadeia mais. Então, como é que fica isso? Daqui a pouco as dietistas vão ter que falar, não, você tem que reduzir o computador por causa disso, porque senão não vai. Está dentro do nutricionismo, aquilo que a pessoa precisa. Não é fácil. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Até amanhã, às 8 da manhã, que amanhã o dia vai ser mais pesado. Eu aconselho você dormir mais cedo hoje. Tá certo? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 131 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 70 votos presenciais, 7 votos online. Lembrando que amanhã, como o tertuliário vai ter o curso Professor Valdo, não vamos ter tertúlia, o curso começará pontualmente às 8 da manhã e, em virtude que vai estar lotado o tertuliário, vamos solicitar às pessoas tragam algum tipo de agasalho, porque muitas vezes a pessoa vai ficar justo embaixo de algum ar que estarão todos ligados no dia de amanhã. Hoje vamos ter 5 recados. João Paulo com Sincobaia, professor Mário Tenepsograma, Valdirene, Escola do Parapsiquismo, Rosa, Programa Verbetografia, a mim, Fundação da CIP. Solicitamos só guardar uns minutos em silêncio para poder ouvir os recados. Obrigada. Boa tarde. Nós queremos pedir que os amigos da enciclopédia que estão com as suas assinaturas vencidas ou que estão vencendo, que avaliem com critério, com cuidado, com carinho e, se possível, renovem essa amizade, ou seja, renovem a sua adesão. É muito importante que se continue com o número atual de amigos, 456, para que não haja uma quebra significativa dos recursos financeiros que embasam a sustentação, a produção, a expansão da Enciclopédia da Conscienciologia e do próprio tertuliário, que vai abrigar amanhã esse curso muito importante. E olha, no dia 1º de janeiro de 2012 vai ter um mega sorteio para os amigos, fiquem atentos. Para renovar é o 45 35 25 26 52, recepção do CAEC ou pelo site dos amigos, www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar do curso com Sincobaia do Conscienciograma, que agora a primeira turma de 2012 vai ser em janeiro, no dia 3 de janeiro, logo depois do Réveillon. Dia 3 de janeiro vai ser a primeira turma. É um curso com poucas vagas, são só 10 vagas e com 3 sorteios de Consciencicobaia. Então, um curso interassistencial, onde tem 2 conscienciômetros docentes. A pessoa leva o conscienciograma, ela não precisa ter respondido o conscienciograma inteiro. Ela escolhe uma folha de avaliação, pode responder no dia, a gente dá todas as orientações para a pessoa escolher e responder e participar do curso. Todo mundo é com Sincobaia nesse curso, tanto quem é sorteado quanto quem está participando. A interassistencialidade ela é contínua lá, isso é comprovado, todo mundo percebe isso lá. Vale a pena as pessoas
verem e participarem. Então as inscrições já estão abertas, é no dia 3, só são 10 vagas. Obrigado, boa tarde. Convidamos a todos a participar do curso TENEPS-Sograma Inventário da TENEPS. É um curso prático, realizado nos dias 23 e 24 deste mês, onde na parte da manhã nós vamos estar discutindo o conscienciograma propriamente dito, que são 100 perguntas sobre a TENEPS, e na parte da tarde uma atividade energética. Contamos com a presença de todos. Para quem quiser mais informações, entrar no telefone, em contato com o telefone 3525-2652 ou 3528-2488. Repetindo, 3525-2652 ou 3528-2488. O curso será realizado no discernimento nos dias 23 e 24. Boa tarde a todos. O convite é para a Escola do Parapsiquismo, que começa do dia 4 a 8 de janeiro aqui no campus CAEC. Então, a Escola do Parapsiquismo, ela destina seus interessados no desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido e interassistencial. O primeiro módulo, ele tem a temática autodiagnóstico e autoprescrição. O segundo módulo acontece de 16 a 20 de julho com a temática autocriticidade e autocientificidade. E o terceiro módulo é de 12 a 16 de dezembro com a temática interassistencialidade. Nos módulos, os alunos eles vão ter entrevistas individuais com epicons e professores, preenchimento do currículo parapsíquico pessoal, campos energéticos orientados pelos epicons com o objetivo de otimizar o desenvolvimento parapsíquico. E entre os módulos, a Escola do Parapsiquismo oferece atividades contínuas. O acoplamentário, dinâmicas parapsíquicas do CAEC, laboratórios de autopesquisa e maratonas do estado vibracional e sinalética. Os interessados podem obter maiores informações através do telefone 3525-2652 ou diretamente na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Ao convidar vocês para fazer o verbetografia, nós já falamos aqui na participação do grupo dos 500 neoverbetógrafos, já falamos aqui da participação da Mega Gescom grupal, nós já falamos também do preparo para o auto-revezamento grupal, só que tem também um outro ponto assim, bastante interessante, que às vezes o professor Valdo já comentou aqui na tertúlia, que é o autodesassédio evolutivo. Por que isso? Porque ele observou que as pessoas, após defenderem os verbetes pessoais na tertúlia, a pessoa não é mais a mesma. Ela tem uma mudança intraconsciencial que permite a ela dar uma alavancada na sua própria evolução. E esse momento aí a gente está chamando, ele chamou de autodesassédio evolutivo. Então, para isso, a gente está convidando vocês para o programa Verbetografia, semipresencial intensivo. É intensivo porque são 4 dias intensivos mesmos. É de 8 da manhã até 8 horas da noite. Nós temos 2 programas programados, que são em janeiro, de 9 a 12, e em fevereiro, de 23 a 26. O de janeiro é logo daqui a pouco, né? Então, para possibilitar as pessoas aproveitarem as suas férias escolares. Enquanto que em fevereiro é logo após o carnaval, logo após o balanço existencial. Ele é semipresencial por quê? Porque a gente pede para que as pessoas, ao fazer a inscrição para essa parte presencial aqui intensiva, elas também comecem a assistir a 3 aulas que já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Essas 3 aulas disponíveis, elas são gratuitas, mesmo as pessoas que não quiserem fazer essa parte intensiva conosco aqui, já podem assistir essas 3 aulas, que já dão uma arrancadinha, né, na elaboração do próprio verbete. Mas, enfim, a gente pede, então, que todos vocês
que fizerem as inscrições para esse programa intensivo, assistam essas 3 aulas que são virtualmente já disponíveis no site da Tertúlia. A gente espera vocês, as inscrições são feitas pela recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Hoje estamos aqui, eu, Mário e a Silvanei, para estarem convidando todos para a cerimônia de fundação da 9C ACIP, Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial, que vai ocorrer na próxima quinta-feira, dia 29, às 19h30. Com muita satisfação que a gente faz esse convite para os presentes e para os que estão de casa nos ouvindo, e gostaríamos de contar com a presença de todos. Esse evento é um marco no nosso trabalho, que iniciou-se em 12 de janeiro desse ano, e nós estamos assim chegando assim, a uma etapa importante do nosso trabalho para apresentar uma proposta de trabalho, uma proposta em que muitos voluntários podem participar junto com a gente. E convidamos também aqueles que estão interessados num trabalho exaustivo com o parapsiquismo, que nós estamos aí de portas abertas para atender os próximos voluntários que queiram trabalhar aí com a gente. E até quinta-feira, dia 29. O verbete eleito para esta próxima sexta-feira é Consim Transcendente, especialidade Autoevoluciologia. Obrigada e boa tarde a todos.